Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E hoje nós iremos aprender sobre Tito, onde Paulo vai escrever uma carta a esse homem que verdadeiramente recebeu uma grande missão nas suas mãos. Mas antes, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se se você não for inscrito ainda, porque o intuito desse canal é trazer uma mensagem pura, uma mensagem sem mistura para abençoar a sua vida. Uma palavra cristalina que vai fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Tito, capítulo de número 1, verso de número 4, diz a palavra de Deus. E agora Paulo, ele vai apresentar Tito como a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então Tito, ele era tido por Paulo como seu filho na fé. E olha como é importante, porque o apóstolo Paulo, ele foi um grande apóstolo, um homem conhecedor da palavra, das revelações de Deus. E Tito agora, ele está aprendendo a palavra, ele foi instruído por Paulo para uma grande obra. E agora Tito, ele é preparado para uma missão. Mas antes de cumprir essa missão, Paulo, ele vai fazer uma recomendação a respeito de Tito. Quando abrimos a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso 21, encontramos a seguinte referência a respeito de Tito. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro do nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores da igreja e glória de Cristo. Então Tito, ele é representado aqui no versículo 23, quanto o meu companheiro e cooperador. Então Tito, ele caminhava junto com Paulo, ele aprendia a palavra com Paulo, ele aprendia a liderança com Paulo, até que chegou o grande dia, que Paulo vai o enviar para Creta. Tito capítulo 1, verso 5, diz a palavra do Senhor: E por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses a obra em ordem, as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O apóstolo Paulo, ele pede para que Tito dê continuidade à obra que foi iniciada em Creta. E entenda que quando falamos de comunidade cristã, quando falamos de igreja de Deus, não é somente abrirmos uma porta, colocarmos um púlpito, um som e dizer, essa é a igreja. Não. A igreja, ela precisa ser edificada na palavra de Deus. Os princípios que norteiam essa comunidade precisam ser princípios bíblicos. E a igreja do Senhor, ela precisa ser fiel à palavra de Deus, à sã doutrina e o que Deus tem preparado para aquela comunidade ou para aquela igreja. E Paulo vai deixar bem claro para Timóteo que a ida dele até Creta
é para organizar a igreja, para disciplinar, para trazer doutrina para os irmãos ali daquela localidade. Paulo, ele vai colocar 3 missões nas mãos de Tito. A primeira, organização da igreja. E quando falamos sobre a organização da igreja, tudo tem que estar no seu devido lugar. Na igreja, nós contamos com apóstolos, bispos, evangelista, profeta e pastores. São os 5 ministérios que foram dados por Deus para a edificação e a consolidação da obra dele aqui na terra. Esses 5 ministérios precisam ser exercidos. Por quê? Porque não existe uma ovelha sem pastor. E caia fora desse ensinamento que dizem que o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de igreja, eu não preciso estar debaixo de uma autoridade, eu não preciso respeitar o homem. Quem disse isso? Se isso fosse verdade, Deus não levantaria os pastores, os apóstolos, os bispos, os presbíteros na igreja. Então, se Deus levantou, é para que, através daquela autoridade, fôssemos instruídos, segundo a palavra de Deus. Então, a segunda missão que Tito vai receber de Paulo era ajudar as igrejas a crescer na fé, no conhecimento e na santidade. Então, Tito agora, ele tinha a missão de levar o crescimento para a igreja. E o crescimento não é um inchaço. Tudo que incha é um sinal de doença, deformidade, inflamação. Mas Paulo está dizendo para Tito que as igrejas precisam crescer, mas crescer de uma maneira correta. E como há um crescimento correto? Primeiro, o crescimento, ele é dado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos a palavra lá no livro de Atos, a palavra diz que o número daqueles que iam se convertendo e aumentando. Por quê? Porque tinha a oração, a palavra de Deus, a união, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, esse fator, esse conjunto, levou a igreja a crescer. Almas se batizavam, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, a igreja estava crescendo. Então, verdadeiramente, um crescimento acontece quando tem a palavra de Deus, quando tem o temor do Senhor, quando a obra é feita com seriedade, disciplina, santidade, quando há união, quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade para atuar naquele lugar. Então, Tito agora, ele tem que levar a igreja ao crescimento, mas um crescimento correto, e levando o povo à fé. E a nossa fé, ela não pode estar apegada à matéria, a algo que é material. A nossa fé, ela está e precisa estar em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E como que eu posso ter fé? A palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós cremos em Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, cremos que Ele cura, salva, liberta, transforma, edifica. Todas essas obras são atribuídas a Jesus Cristo. Segundo, a missão de Tito
era levar os irmãos ao conhecimento da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja, a comunidade, ela precisa crescer em uma verdade. E a única verdade que há é a palavra do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor deixou bem claro: eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou um dos caminhos que existe. Não. Ele disse, eu sou o único caminho. Então, verdadeiramente, para a salvação, só há salvação em Jesus Cristo. E ponto final. O único norte que nós seguimos se chama Jesus Cristo. Nós não seguimos o ensinamento de homens, nós não podemos fundamentar a nossa caminhada com teorias, fábulas, nada disso. Nós temos que verdadeiramente crescer e amadurecer no conhecimento de Deus, na verdade, na palavra de Deus. Nós não podemos escapar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que ser fiel à palavra do Senhor. E terceiro ponto, Tito, ele tinha que levar a igreja à santidade. Porque diz a palavra, sem santificação ninguém verá a Deus. Deus é santo. E ele espera que os seus servos venham se santificar. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus, Deus deixou uma ordem. Moisés, manda o povo se santificar. Não permita que ninguém ultrapasse a linha proposta, porque senão vai morrer. Então, Deus, antes dele usar alguém ou manifestar o seu poder, Deus pede santidade. Porque é impossível uma pessoa servir ao Senhor, ter uma comunhão com Deus, se aproximar de Deus sem a santidade. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no templo para servir ao Senhor, o seu ofício sacerdotal, o sacerdote tinha que tomar um banho, se purificar, colocar vestes limpas, em santidade, e adentrar então na presença do Senhor. Nada mudou. Deus é o mesmo. Então, a igreja de Creta, aonde Tito é enviado, essa igreja precisava crescer do modo correto, conhecer a verdade, Jesus Cristo, a palavra, sola scripta, somente a palavra, somente a escritura, e a santidade. E por fim, Tito, ele tem a missão de pregar a palavra e combater os falsos mestres. Por quê? Porque Tito, ele teria que combater falsos líderes, falsos mestres, que não estavam de acordo com a palavra de Deus, mas ensinando o que não convém à palavra, doutrinas de homens, ensinamentos de homens. Por isso que quando abrimos a palavra de Deus aqui mesmo em Tito, capítulo 2, verso 1, a palavra diz: tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Então, Tito, ele tinha que, através da palavra, abrir o entendimento do povo, fazer o povo se voltar a Cristo pela palavra, a viverem uma vida segundo o que diz a palavra de Deus. Por isso que a única maneira de uma pessoa mudar a sua maneira de viver desregrada
é vindo para o Evangelho, mergulhando de cabeça para ter uma vida irrepreensível. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar da água para o vinho. Por isso que nós não podemos somente ouvir a palavra, mas não ser praticante. Porque Tito agora ele entende que para ele a sua missão ser bem-sucedida, ele tinha que colocar em prática tudo o que ele aprendeu de Paulo e ser um exemplo do que ele está pregando. Porque senão aconteceria uma grande incoerência. Puxa, você prega algo, mas não vive. Você exorta, mas você cai no mesmo erro. É inadmissível. E agora, Tito, ele tem a missão de ser um exemplo dentro daquela comunidade. Se essa palavra falou ao seu coração, deixa aqui abaixo o seu comentário. Escreva um pouquinho aí, não paga nada de graça. O que você aprendeu dessa palavra, o que Deus falou comigo, essa é a parte primeira desse ensinamento. É a primeira parte. Nós vamos lançar aqui a segunda parte desse ensinamento, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilha com amigos, conhecidos, nos grupos que você faz parte, porque o que você estará compartilhando é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor, que vai edificar muitas vidas também. O teu papel é enviar. Quem vai transformar e vai fazer a obra é o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.